Da natureza das coisas, tudo acaba é uma peça, a meu ver, muito importante do Carlos Nogueira, que foi apresentada no outono de 2014 na Culturgest do Porto, numa sala da Culturgest do Porto. A peça não é, para usar o jargão da arte contemporânea, uma peça site-specific, que tenha sido concebida especificamente para aquela sala, mas a forma final da peça não é indiferente ao lugar onde ela foi pela primeira vez apresentada. É composta por uma estante de aço inoxidável, cujas dimensões foram ditadas pela dimensão da parede. O título da peça é muito evocativo e muito revelador de um aspecto central na visão do mundo que o Carlos Nogueira põe em jogo ou a que dá corpo no seu trabalho artístico. Esse aspecto central é um entendimento e uma representação, às vezes muito também uma nomeação através dos títulos da efemeridade da vida, da passagem do tempo, da fugacidade das coisas. Nesta peça, o que o Carlos faz é dispor, criar uma composição através da disposição nesta estante de objetos. Objetos comuns ou fragmentos, por vezes irreconhecíveis, na sua anterior vida ou na sua anterior função. São coisas que trazem as marcas do tempo, do uso, são restos em muitos casos, embora possam ser também objetos apenas envelhecidos, como lembro-me bem, uma mala. Esta peça combina dois princípios ou duas linhas de força que constituem constantemente o seu trabalho. Um princípio, vamos dizer assim, idealista, que está muito expresso no recurso a arquétipos, a idealizações do mundo. E, por outro lado, uma linha que eu não chamaria materialista, mas que tem que ver com a materialidade das obras. E, portanto, nós temos como denominadores comuns vários objetos dentro desta composição, formas geométricas ou volumes geométricos. São muito recorrentes nesta obra o círculo, ou o retângulo, ou o cone, ou o paralelepípedo. E, portanto, é como se a geometria permitisse dar ordem às coisas. Ao mesmo tempo, são objetos cheios de irregularidades, muito, desse ponto de vista, expressivos. O Carlos vai, de alguma maneira, inventariar o seu vocabulário de formas e materiais. O Carlos, no seu trabalho, usou materiais recorrentemente, como o ferro, ou a madeira, ou a pedra. Todos esses materiais também estão presentes ali. Os objetos que ali reúne são objetos que ele guardou, que ele juntou, foi acumulando. Não é uma coleção, são objetos que eles próprios estavam dispersos, não estavam organizados como se fizessem parte de um conjunto. E esses objetos são objetos que trazem marcas ostensivas do seu uso, do seu envelhecimento, da sua ruína.
Havia até objetos que eram restos de obras anteriores do Carlos. São coisas que ele foi guardando porque tinha uma relação de afeição com elas. Esta obra veio interromper um fluxo que era claramente caracterizável, facilmente caracterizável no trabalho do Carlos, que já tinha perto de 15 anos, e vem interromper também aquilo que era expectável que o Carlos viesse a produzir enquanto trabalho e a apresentar nessa altura e nos anos seguintes. O trabalho do Carlos, de uma forma muito esquemática, pode ser subdividido em duas fases. Numa primeira fase, que vem desde os anos de 1970 e atravessa as décadas seguintes, de 1980 e de 1990, o trabalho do Carlos está permanentemente ou constantemente referenciado ao arquétipos da natureza ou da paisagem, que é a natureza apreendida pelo nosso olhar e, portanto, quando é o género da paisagem, ou melhor ainda, a noção de paisagem que é convocada pelo Carlos Nogueira, nesta obra ou naquela obra, é o ato de ver que está também implicado ou subentendido. Para dar os exemplos mais recorrentes, o mar, o céu, mas também o rio ou a montanha, do ponto de vista poético e figurativo do trabalho do Carlos. E a partir do final da década de 1990, digamos que há uma viragem dos arquétipos da natureza para o arquétipo da casa. De resto, nos títulos das obras do Carlos Nogueira, a partir dessa altura, há uma proliferação das palavras casa e construção. Digamos que esta mudança vem associada a outro tipo de mudanças. Podemos dizer, também de uma forma esquemática, necessariamente simplificada ou simplista, que o trabalho do Carlos desliza do paradigma do pictórico para o paradigma do escultórico. Mesmo antes do final da década de 1990, quando o Carlos faz uma peça, estou a pensar em uma peça de 1994, uma peça para o espaço público, uma peça de grande escala, uma escultura com uma escala pública, que é uma floresta como um rio, na Avenida Gulbenkian, ali perto do Teatro Aberto. Essa peça está vinculada ao paradigma do pictórico, mais do que ao paradigma do escultórico. Claro que nesse mesmo ano, de 1994, o Carlos faz uma peça extraordinária, belíssima, que é o Chão de Cal, na Sala do Veado, do Museu de História Natural, e isso é claramente uma pintura expandida e uma pintura na qual o próprio espectador entra caminhando pelos seus limites, por uma passadeira que faz ela própria o papel de moldura dessa superfície de cal, desse chão de cal que o título da peça nomeia. Ainda estamos no paradigma do pictórico. A partir de finais da década de 90, há essa passagem para o paradigma do escultórico. O que não invalida ou não impede um trânsito aqui e ali do paradigma do escultórico para o paradigma do pictórico. Eu falo do final de 1990, da década, porque em 98 o Carlos faz duas peças que creio serem fundadoras de uma nova genealogia no trabalho do Carlos, que está ancorada no escultórico e que está referenciada ao arquétipo da casa. É uma escultura no espaço público em Londres, na Economist Plaza, uma escultura extraordinária, e é, nesse mesmo ano, uma outra escultura que o Carlos apresenta numa exposição de homenagem ao Cristino da Silva na Fundação Carlos Gulbenkian. Depois de 15 anos a trabalhar esta genealogia e dentro desta genealogia o Carlos faz esta peça onde vai recuperar elementos do seu trabalho que tinham estado muito presentes na década de 1980
e de 1990 vai convocar também e muito esse vocabulário que de alguma maneira tinha desaparecido ou se tinha esbatido no seu trabalho. E, portanto, o Carlos faz um movimento de recuo, não porque tivesse chegado a um esgotamento e não tivesse outra alternativa, outra opção que não fosse repetir-se, mas porque esse movimento de voltar atrás, de reativação de elementos que se tinham extinguido no seu trabalho ou que tinham sido relegados para um lugar residual ou secundário, era necessário para produzir esta peça, que é uma peça muito diferente de outras peças, de todas as outras peças que o Carlos tinha feito até então. Portanto, é uma peça que se diferencia no corpo de trabalho do Carlos, se diferencia, que ganha uma presença singular, única, para além do valor intrínseco da peça, para além da relevância e da qualidade que caracterizam a peça. É uma peça muito conseguida, muito bem pensada e muito bem concretizada. Lhe dá uma importância acrescida no âmbito ou no contexto da sua prática e do seu trabalho. É um momento desviante, sem ser um momento de descontinuidade nem de ruptura, é um momento desviante em relação a este fluxo normal do seu trabalho, que de alguma forma continuou depois desta interrupção. Quando me confrontei com a peça acabada, fiquei extraordinariamente feliz, fiquei muito contente. E a minha intuição inicial, quando aderi sem hesitações à proposta do Carlos, viu-se confirmada. É possível identificar no percurso do Carlos peças marcantes e que definem o trabalho do Carlos ao nível mais elevado. Eu falei do Chão de Cal, eu falei da peça da Economist Plaza. Esta é também uma peça com uma importância superior dentro da obra do Carlos Nogueira.